2019, o ano que marca solenemente a história do povo forquilhense, pois há exatamente 100 anos dava-se início às obras do nosso maior reservatório hídrico e nosso maior patrimônio existente, o Açude Forquilha, simplesmente o berço da história da nossa gente. E também o maior responsável pela evolução do nosso município. Talvez já estivesse escrito no destino da nossa terra, que por obra da natureza que tanto nos encanta, os rios Timbaúba e Oficina se cruzariam fervorosamente, surgindo desse encontro casual o Rio Madeira, formando, aos olhos de quem podia admirar esse fenômeno, a figura de uma forquilha, que originou assim o nome do nosso açude e também de nossa cidade. A história começa nas primeiras décadas do século XX, quando o governo federal procurava investir em projetos para solucionar os problemas da região Nordeste, que à época era bastante castigada pelas cruéis secas, que provocavam fome, miséria e altos índices de mortalidade. Foi por meio desses investimentos que no ano de 1916, durante o governo do presidente Venceslau Braz, a Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, IFOX, hoje DENOX, deu início aos primeiros estudos que resultariam no barramento das águas da então Forquilha, formada pelos Três Riachos, que ficava aproximadamente a 3 quilômetros do então povoado de Campo Novo. Povoado este que abrigou os primeiros habitantes de nossa terra. No povoado, além das residências das famílias, também se situavam o cemitério e a capela erguida em devoção a São Francisco. Todos estes locais memoráveis estariam sob o risco de ficarem submersos nas águas com a construção da futura barragem. Falar da história do Forquilha, a gente tem que começar falando sobre o povoado do Campo Novo, né? Povoado que ficava localizado na margem esquerda do Riacho Oficina, onde foi construído um povoado. E esse povoado, em torno da igreja construída pelo padre Vicente Jorge de Souza, surge um casario e bem próximo um cemitério. Este povoado, além das casas residenciais, existiam também alguns empórios comerciais que vendiam secos e molhados, onde destaca-se a figura do capitão José Diogo de Siqueira, e além de outros que tornaram-se grandes vultos daquele povoado. É válido ressaltar que outros personagens também tiveram um papel importante para que o projeto fosse levado adiante, como foi o caso do Monsenhor Fortunato Linhares, padre sobralense, intelectual e grande conhecedor da geografia da região, que na época observou que era possível construir uma barragem no local da junção entre os rios, impedindo assim que o rio Madeira fosse de encontro às águas do rio Acaraú. Percebendo o Monsenhor Linhares que existiam dois riachos que se uniam para formar um outro bem maior, que seria o afluente do rio Acaraú, o Monsenhor Linhares já defendia a construção de um açude, de uma parede para barrar esses dois riachos. Na visão do padre, essa barragem não só abasteceria os moradores daquele lugar, como também possibilitaria a geração de empregos para centenas de flagelados de locais adjacentes, que teriam na construção do açude Forquilha uma alternativa de emprego e renda. Oficialmente, no dia 7 de maio de 1919, se dar início às obras da construção do açude Forquilha, por parte do IFOX, que teve como engenheiro responsável o baiano Domingos Rômulo da Silva Campos, que chegou mais precisamente no dia 21 de maio por aí, claro, do mesmo ano, tendo como seu auxiliar João Batista Demétrio de Souza, natural de Santana do Acaraú. Numa das pesquisas
pela internet que nós fizemos, encontramos um jornal, e esse jornal se encontra no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que fala justamente que o coronel João Batista Demétrio morava em Sobral e o recepcionou a comitiva que veio de Fortaleza, o Dr. Romo com sua esposa. Inclusive ele deu um jantar e em seguida foram para o Palace Club em Sobral. É bom também dizer que no mês de maio, quando iniciou o açude em Forquilha, no dia 7 de maio de 19, também no dia 29 de maio de 1919, estava uma equipe científica pesquisando a lei da relatividade. Movido por um nobre sentimento de humanidade, Domingos Rômulo alistou mais de 1.000 operários para trabalharem na construção. Os operários, que na linguagem popular e literária também ficaram conhecidos como caçacos, eram, em sua maioria, humildes agricultores, flagelados pela seca, e que buscavam uma vida melhor para suas famílias, vindo de vários lugares da região, como Santana do Acaraú, Massapê, Proaíras, Santa Quitéria, Ipu, Itapipoca, Itapajé, entre outras cidades. Muitos desses operários, após a conclusão do açude, permaneceram em nosso território, casaram, tiveram filhos e assim contribuíram para o início ao crescimento populacional de nossa Forquilha. Os operários, a princípio, fixaram-se próximo aos canteiros de obras, em pequenas moradias, onde muitos passaram a viver com suas famílias, dando início ao primeiro processo de urbanização. Muitas foram as dificuldades durante o processo de construção. Por exemplo, a ausência de recursos tecnológicos, que na falta de maquinários potentes, como nos dias de hoje, submeteu os operários a um árduo trabalho manual para a edificação da nossa principal barragem. Equipamento rústico, muito rústico, né? A enxada, o mai, o picareto, e existia também um tróleo, ou seja, o que era o tróleo? Era duas linhas de ferro, uma linha do trem, e em cima tinha um tróleo com tipo uma caçamba para se botar o material, ou seja, a terra, para fazer as duas barragens, né? E foram usados também pelos funcionários na época, né, pelos caçacos do Denox, animais, ou seja, chamava comboio, né, para ir buscar terra em cada morro e fazer a barragem principal e auxiliar. Isso é notório e isso a gente vê até em alguns livros com relação a esses registros que ficaram da construção do açude. A comunicação também era escassa, pois o principal centro urbano mais próximo era Sobral, onde a comunicação era feita através de mensagens manuscritas pelo engenheiro responsável, como, por exemplo, os relatórios técnicos sobre a obra. Então, elas eram levadas por mensageiros que se deslocavam até Sobral, para que dali a mensagem fosse levada aos destinatários competentes. Joaquim Silvino da Silva, o doutor Romo da Silva Campos, consultor do açude, o nomeou para ser o carteiro oficial da obra hídrica em Forquilha, para ir até a estação ferroviária em Sobral, buscar as correspondências que vinha da capital Fortaleza e vir também entregar a ele aqui em Forquilha. Isso podemos dizer que Joaquim Silvino da Silva foi o primeiro carteiro que levava os ofícios oficiais para Sobral. E também mencionar que ele, Joaquim Silvino, levou também um ofício do Dr. Romo para a equipe do Albert que estava em missão na pesquisa da relatividade na praça da igreja do Patrocínio. Entretanto, nenhuma das dificuldades enfrentadas na construção do açude foi tão cruel e atemorizante como a devastadora pandemia, que assolou várias regiões do nosso país naquela época, que por consequência também vitimou muitos operários que trabalhavam na construção da barragem, que perderam sua vida em decorrência de um vírus mortal que recebeu o nome de gripe espanhola.
Na verdade, a gripe espanhola ela veio para o Brasil trazida por soldados que lutaram durante a Primeira Guerra Mundial e chegaram contaminados no Rio de Janeiro e acabaram propagando o vírus da gripe por todo o país. O nome gripe espanhola, o nome já diz, porque teve origem na Espanha. A doença, que vitimou milhares de brasileiros, incluindo o então presidente da República, Rodrigues Alves, tinha como principais sintomas febre, tosse, dor de cabeça e diarreia, que levavam o indivíduo a óbito em poucas horas. Essa praga atingiu em cheio grande parte dos operários, levando a administração da Denox a improvisar um galpão feito de palha, que servia como uma enfermaria para atender aqueles que eram contaminados pelo vírus. O médico sobralense Cesário Ferreira Gomes foi nomeado pelos administradores da obra para atender os funcionários acometidos pela mazela. Muitos não resistiram e morreram, chegando a um número exorbitante de mais de 10 óbitos por dia. Diante a essa situação de calamidade, foi improvisado nas proximidades da construção do açude um cemitério, onde os defuntos eram levados em padiolas e lá sepultados em valas coletivas, que eram abertas por funcionários da obra incumbidos desse trabalho. Muitos deles nem sabiam como cavar a própria cova. Essa área improvisada recebeu o nome de Cemitério da Jurema, devido à quantidade de juremas que cercavam o terreno. Segundo os mais antigos, cavavam-se valas, porque uma cova só era insuficiente para sepultar tantos operários. E essas valas, elas teria espaço para mais corpos. Lá, aquele caçaco que pegava o seu colega e que levava numa rede para o sepultamento, no dia seguinte ele estava com a gripe espanhola e já era vítima, e já era mais um óbito que se perdia durante a construção do açude de Forquilha. Este local perdurou por muitos anos, aonde muitas pessoas iam até lá fazer pedidos, orações ou até mesmo pagar promessas. Não existe praticamente nem os resquícios deste cemitério, a não ser o local que hoje encontra-se urbanizado ou em processo de urbanização na margem esquerda da CE 362, que corta Forquilha e que segue em direção ao Campo Novo. Até pouco tempo atrás, ainda era possível avistar no local um pequeno túmulo que foi demolido devido à expansão de empresas do ramo imobiliário. Além dessas dificuldades, o processo de construção da barragem também sofreu com várias interrupções, o que acabou adiando por alguns anos a sua conclusão, sendo que a maior delas se deu no ano de 1924, devido a um inverno bastante rigoroso em toda a região Nordeste, que acabou por ocasionar o rompimento da barragem principal do reservatório e, consequentemente, paralisou as obras, que só seriam retomadas no ano de 1927. Em janeiro de 1928, a direção do IFOX comunica a toda a imprensa da região que as obras do açude Forquilha estão concluídas, sendo este um dos maiores reservatórios construídos na região pelo governo federal, tendo capacidade de armazenamento de 50.132.000 metros cúbicos, com a profundidade máxima de 14,5 metros, contando com a barragem principal, além de mais 2 barragens auxiliares e também o sangrador. Entretanto, as primeiras águas do novo açude só foram recebidas no ano de 1929, devido a uma seca parcial ocorrida no ano de sua conclusão. É importante enaltecer a relevância histórica que todos esses operários tiveram na formação de nosso município, pois eles, ao construírem o açude, também construíram a história de um povo.
além de eternizarem suas raízes através de seus descendentes, que ainda habitam em nosso município até os dias de hoje. A construção do açude Forquilha também é descrita na literatura pelo romancista sobralense Cordeiro de Andrade, em sua obra Caçacos, de 1934, onde a construção do reservatório é citada como um grande acontecimento daquela época na região norte. Como previsto no projeto, o povoado de Campo Novo ficou submerso nas águas do açude Forquilha, quando este atingiu pela primeira vez a sua capacidade máxima. O povoado ele foi extinto por ocasião da construção do açude Forquilha, já que se percebia, através do estudo topográfico, que ele ficaria submerso com a conclusão do açude. Portanto, o povoado Campo Novo foi o nosso principal e o nosso primeiro núcleo urbano. Assim, toda a história e memória dos primeiros habitantes de nossa terra foram afogados nas águas da nova barragem, também como o cemitério e a capela de São Francisco, que foi o primeiro símbolo de manifestação religiosa em solo forquilense. A submersão desse povoado talvez não estivesse previsto somente no projeto, mas também no destino da história. Mas como o tempo nem sempre consegue apagar tudo, ainda é possível observar antigos vestígios que sobraram do velho povoado, como por exemplo a base de sustentação do cruzeiro da antiga capela e também antigas sepulturas do cemitério, que permanecem no local há mais de 100 anos, desafiando o tempo. Os habitantes do antigo povoado foram remanejados para a nova vila, que era formada aos poucos às margens do açude, onde lá já haviam se fixado os operários, que visando uma vida melhor, resolveram estabelecer-se em nossa terra, surgindo assim as primeiras ruas e residências, como também a construção da nova Capela de São Francisco, em 1931, que supriria a velha capela que fora submersa pelas águas do açude. Depois, com a construção da igreja, já que a primitiva igreja do Campo Novo estava submersa, a atual igreja, a atual matriz de São Francisco, construída pelo padre José Gerardo Ferreira Gomes, também vai impulsionar também a ocupação do solo forquilense. Após ser concluído, nosso açude foi palco de grandes fatos históricos ocorridos em nosso território, muitos deles ainda presentes na memória da nossa gente. Um desses fatos memoráveis ocorre em 14 de agosto de 1930, quando o povoado de Forquilha presencia um fato inédito e curioso, até então jamais visto nessa região. O hidroavião Porto Alegre da companhia Airline pousa nas águas do açude Forquilha, causando espanto e admiração em todos os moradores e também atraindo a atenção de moradores de outras cidades e povoados da região norte, que se deslocaram até Forquilha para assistir este fato inédito. Essa curiosa página da nossa história passou a ser contada entre gerações daqueles que presenciaram o fato. E por muitos anos compartilharam com a família e os amigos a sensação que foi ver de perto aquela máquina voadora. Uma das pessoas presentes nesta data foi o Sr. Gabriel Hilário de Souza, que durante muitos anos compartilhou a experiência com familiares e pessoas próximas. A história do hidroavião
que ocorreu aqui nos anos 30, no início dos anos 30, foi a primeira vez que apareceu um avião nessa região. E ele pousou aqui no açude, né? Foram colocar 2 carreiras de latas, uma do lado do outro, para que ele pousasse nessa área. Mas antes ele deu uma volta aqui sobre o povoado, não existia povoado, existiam algumas casas, né? Umas 4 casas aqui no entorno da construção da igreja. E ali morava o meu avô, José Hilário de Souza, também o mesmo meu nome. E meu pai era garoto, aí por volta de 8, 9 anos de idade. E ao ver aquele negócio voando, sem ter a menor noção, não se sabia nem como era o nome, o medo foi tão grande que ele foi se esconder debaixo do paiol de milho, né? Quem mora no sertão sabe o que é o paiol de milho, né? Uma ruma de milho que tinha dentro do quarto, ele se meteu debaixo, assombrado, pensando que o mundo ia se acabar. Isso foi por volta dos anos 30, quando ainda nem estrada existia. E a estrada só foi iniciada no 33. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Em meio a momentos marcantes, também não podemos deixar de falar dos capítulos tristes da nossa história. Um deles, ocorrido no dia 18 de abril do ano de 1938. Um grupo de seminaristas, vindos da cidade de Sobral, participavam de um piquenique às margens do açude, quando se deu a tragédia. Nesta época, o reitor do seminário era o Monsenhor Osmar. Ele, com o consentimento do bispo diocesano Dom José Tupinambá da Frota, trouxe alguns seminaristas para, um dia de domingo, divertirem-se nas margens do açude. Num determinado momento, alguns entraram numa canoa e, em função da superlotação, a canoa acabou afundando e 3 seminaristas que não sabiam nadar acabaram perdendo a vida. Os seminaristas Antônio Aguiar Frota, José Morel e José Mozart tiveram suas vidas ceifadas nesse triste episódio que abalou toda a região de Sobral, causando enorme comoção. Só a tragédia não foi maior em função da intervenção de 2 funcionários do DENOX que, percebendo o desespero de alguns que tentavam chegar até as margens do açude, saíram em socorro. Os guardas da pesca e piscicultura, João Militão de Siqueira, Zé Rodrigues Freire, Teodoro Rodrigues, estes salvaram os seminaristas. Prova inédita que a parte da guarda de pesca e piscicultura era também salvador de vida. Dom José, depois que tomou conhecimento, veio até Forquilha, contribuindo para o resgate dos corpos que foram encaminhados depois a Sobral e sepultados no cemitério São José. Foi um fato lamentável. Dom José, na mesma época, mudou o diretor do seminário e botou o forquilense, o Monsenhor Sabino Guimarães Loyola. Fatos históricos em terra forquilense, também com relação à Diocese de Sobral, no açude público de Forquilha. O açude, além de ter sido uma rica fonte de abastecimento, também foi a principal fonte de progresso do nosso município, ajudando no crescimento da economia, fazendo com que a pequena vila que pertencia a Sobral evoluísse com o tempo a distrito e décadas mais tarde a município. Esse progresso se deu início com a construção dos canais de irrigação em 1932, por parte do IFOX, que teve como engenheiro responsável Sebastião de Abreu, irmão do famoso historiador Capistrano de Abreu. O sistema de irrigação, baseado na tecnologia da época, bonificaria uma área de aproximadamente 520 hectares, onde foram implantados vários sítios que eram beneficiados pelo sistema, gerando uma rica cultura de frutas, movimentando assim a economia da região. Por ser um visionário,
Sebastião de Abreu, enquanto esteve em nossa terra, também foi responsável por outros grandes feitos que marcaram a nossa história. Sebastião de Abreu, um técnico preocupado com a saúde, com a segurança, primeiro instalou em Forquilha a primeira cadeia pública, chamada Litro. Era para aquele funcionário da construção que botasse boneco, ele era aprendido no próprio Litro, que hoje ainda está ainda para se mostrar às futuras gerações. Não derribaram. Sebastião de Abreu foi outro ícone na religião. Ele doou a imagem do coração de Jesus para a nossa igreja matriz de São Francisco de Forquilha. Preocupou-se também para o registro civil e instalou o cartório em Forquilha. Sebastião de Abreu também foi responsável pela instalação do primeiro sistema gerador de energia do nosso município, no ano de 1933. Uma velha caldeira que era alimentada por uma combustão de madeira, que ficava situada no alto do escritório do Denox. Foi responsável até o ano de 1962 pelo abastecimento elétrico do então povoado de Forquilha. É válido ressaltar que esses prédios históricos ainda hoje continuam de pé, resistindo ao tempo e sustentando a nossa história. Pessoa que merece ser reconhecido não só em Forquilha, mas por aquele universitário que faz história, geografia e outras ciências afins, desse filho de Maranguape que vem para Forquilha, uma amizade muito forte com as autoridades de Sobral naquela época, deixa seu legado e vivencia um momento feliz, quando também, após a construção dos canais de irrigação, estava também sendo construído, para quem não sabe, a BR-222, pessoal. A BR que liga Sobral a Fortaleza. A construção da BR-222 não só ligaria o então distrito à capital do estado e demais regiões do país, como também colocaria a Rua do Comércio na rota de uma das principais rodovias do país. Mais tarde, os canais de irrigação viriam a ser substituídos pelos novos projetos de irrigação adotados pelo Denox nos anos 70. Com isso, veio a criação do Perímetro Irrigado de Forquilha, inaugurado em 1978, sob a administração do Denox, e dividido em 3 setores habitacionais. O perímetro é abaixo da parede, que a gente chama de jusante, e ele foi constituído para 91 irrigantes, né, tendo áreas de habitação, áreas de sequeiro para o criatório de gado e a parte irrigada, que é a parte de aluvião. As culturas que foram instaladas nesse perímetro foi o milho, o feijão e uma parte para a capineira. Já nos anos 80 também plantou-se banana, né? Teve uma produção muito boa, mas o consumo de água era muito grande. Então, no período até final de 80, dos anos 80, esse perímetro foi muito bem. Logo o Denox ele dava um apoio muito grande, né, com a parte de assistência técnica, com a parte de máquinas, né, tinha todo esse acompanhamento. Então o perímetro ele era produtivo e bom para os irrigantes, mas ele entrou em decadência porque o sistema de irrigação consome muita água, né, é o sistema de suco, que é aquela irrigação que desce por suco, então utiliza-se muito água. Na época não tinha muita demanda no reservatório, então com o passar do tempo a cidade cresceu, a escassez foi aumentando, nos anos 90 até 97, por aí o açude não teve uma boa recarga, então foi o período em que o perímetro caiu.
Após a sua construção, o açude de Forquilha passou a ser considerado um dos principais pontos turísticos da Zona Norte nos anos 30, onde pessoas de Sobral e região se deslocavam até Forquilha no fim de semana para fazerem animados piqueniques e se banharem nas águas do nosso açude. Outra atração que marcou época foram as competições de canoagem realizadas em comemoração ao Dia do Pescador e também ao Dia do Trabalhador. Na década de 70, os banhistas ganharam mais um ponto de entretenimento, com a construção do balneário Moça, na gestão do então prefeito de Sobral, José Parente Prado, e que, posteriormente, teve sua estrutura ampliada na gestão do primeiro prefeito de Forquilha, José Antônio Dias Carneiro. É lamentável ter que ressaltar que o turismo no açude de Forquilha diminuiu consideravelmente ao longo dos anos, devido à poluição que dominou o reservatório com o passar do tempo. Poluição essa que não afastou apenas os turistas, como também os banhistas locais, que passaram a não frequentar mais as águas do açude, assim como também deixaram de consumir a água que por ele é armazenada, fazendo com que depois de várias décadas o açude Forquilha deixasse de ser o principal responsável pelo abastecimento de nossa cidade. Pois é, esse nosso açude ele tem dificuldade em repor a sua carga d'água, né, anualmente. Nosso aporte não é muito bom em função da própria bacia, né? Então com isso o açude tem dificuldade de sangrar, de renovar as águas. E aí tudo que é feito acima, na parte das terras que compõem a bacia hidrográfica, né, tudo que for feito de anormal vai para dentro do açude. Então, a qualidade da nossa água, em 2007, 2008, estava imprópria para o consumo humano e não foi possível ninguém consumir essa água. Então, foi por força do governo do estado, na época do Cid Gomes, conseguiu trazer justamente do rio Acaraú, que é de Sobral, para o Forquilha. Foi um posto de emergência que o Forquilha já estava passando por um colapso dessa água, que não tinha mais utilidade para sobreviver para o consumo humano. Então, daí houve uma ação do DENOX, do governo municipal, da COGÉ, todos esses órgãos fizeram um levantamento justamente a dizer o que estava poluindo a nossa água. Então, com o tempo, sem ele verter água, para poder renovar essa água, e a intensa utilização da agropecuária aí acima do açude, com plantio dentro das vazantes, com uso de agrotóxicos, com a questão dos animais soltos, com a questão das construções habitacional, sem ter o equipamento sanitário lá em casa, né, sem ter fossas para poder conter as fezes humanas e o próprio gado dentro, isso levou o açude a criar condições para eutrofizar a água e poluir essa água, né? E além do que ainda tinha as indústrias em cima, nós tínhamos uma de cal, a caeira, né? Lá na Engá, a indústria também aqui de reciclagem, aqui na rasteira, que tudo vertia para dentro do açude. Foi feito um trabalho, depois de constatar-se em levantamento que foi feito pela COGÉ, né, um inventário ambiental do açude, foi feito um trabalho de recuperação. Nesse trabalho entrou boa parte da população através das comunidades e envolveu a Universidade Federal do Ceará, chamou-se até de revitalização do açude Forquilha. E a gente fez reuniões nas comunidades, envolveu pescadores, vazanteiros, né, usamos rádios, meios de comunicação, fizemos um trabalho para a melhoria da qualidade dessa água, né? Mas o trabalho mais importante é do pessoal que usa. Durante os anos de sua existência, o nosso maior reservatório também sofreu com os longos períodos de seca que ocorreram ao longo da história, sendo a pior delas no ano de 1983, quando o nosso açude praticamente secou, atingindo a inexpressiva marca de 636 mil metros cúbicos, ficando apenas com praticamente 1% de sua capacidade total. O açude de Forquilha por várias vezes ficou um volume morto, né? Mas o período em que a seca foi mais
que castigou mais foi o ano de 83, onde o açude ficou com 1% de sua capacidade. Então, praticamente, o que existiam era lama. A água tornou-se própria para o consumo humano, sendo necessária a construção de cacimbas. Pois é, em 83, eu cheguei aqui em janeiro de 84 e encontrei esse açude, eu diria seco, total, né? Um pouco de água lá no porão, que é ali perto dos cajueiros, né? E ele muito seco, eu até diria assim, rapaz, eu não acredito que isso aqui é o açude que vai abastecer o perímetro que eu venho trabalhar. Mas assim, o pessoal sofreu muito porque usava água de cacimba, a água era tirada ali no pé da parede principal, né, por trás. Tinha uma cacimba lá e a população todinha ia lá, um balde d'água na cabeça, carrinho carregando água, né, carrinho de mão. Então assim, era um sofrimento. Então a seca do 83, ela foi impiedosa, né? O nosso açude chegou a esse nível de onde não se podia extrair água para o consumo humano, somente para o consumo de animais, e em virtude da falta de oxigenação da água também, a mortalidade de peixe também foi muito grande também. Eu vi um cenário de tristeza nesse período, porque o reservatório estava quase que seco, secando mesmo. Muitas espécies de peixes chegaram a sumir nesse período. Então, tanto os pescadores como todos os usuários tiveram muita dificuldade mesmo nesse período, porque foi muito difícil. Essas pessoas passaram por uma dificuldade muito grande, visto a falta de quase tudo, né? Dessas pessoas que vivem basicamente do que pode se produzir na beira de um açude, ou tipo pescador, agricultor, que são os vazanteiros, e todos os usuários que faltou água também, né? Que nesse período o pessoal que precisa de água tiveram também essa dificuldade por não termos na época um sistema de adutoras que existe hoje, né? Mas nesse período não havia. Eu vi muitas pessoas colher água de cacimbas até para poder saciar os seus problemas de casa, viu? Então eu posso lhe dizer com toda certeza que do período que eu conheço, Forquilha foi um dos mais difíceis, esse período aí de 82, 83. Essa seca cruel foi resultado de 5 anos seguidos de estiagem, fazendo com que quase todos os reservatórios do estado secassem por inteiro, deixando os municípios cearenses em estado de calamidade. Portanto, foi um período em que as famílias foram socorridas também pelo governo federal, que enviava bolsas de alimento para suprir as necessidades, as carências destas famílias, não só aqui de Forquilha, mas de grande parte do Ceará. Podemos dizer que a população de Forquilha viveu dias de penúria, em um dos momentos mais difíceis da história do município. Era comum se ver, não só aqui em Forquilha, mas em outros municípios também, distritos, com muita frequência, os administradores nesse período eles tinham a prática de resolver esse problema mandando os carros-pipa, né, para as comunidades para fazer o abastecimento das águas. Porque hoje que já temos, né, as adutoras, temos distribuição de água que vem de outro tipo do rio Acaraú, que foi uma benção esse projeto, mas naquela época não havia. E aí a população colheu a água dos carros-pipas, né, com muita dificuldade, aquela correria, cada um querendo levar mais, cada um querendo encher o seu balde primeiro, seus vasilhames, e foi aquele caos. As secas, elas são cíclicas, se você observar, elas se repetem a cada 3 anos, 4 anos, entendeu? É mais ou menos isso, sempre nessa faixa.
é 3 anos bom e 3, 4 anos ruim, né? E aí, uma coisa que agrava mais ainda a questão da seca é o desmatamento. Quanto mais desmata, mais aridez fica naquela região. Nós temos visto muito isso ultimamente. Bom, a história do Nordeste é marcada por secas, né, por estiagens. A prova disso são as inúmeras obras de cunho regionalista que relata sobre a seca, os efeitos, as consequências deste fenômeno que para nós aqui é um fenômeno natural. Basta lembrarmos Antônio Salles, que escreveu Aves de Arribação, Rodolfo Teófilo, que escreveu A Fome, Raquel de Queiroz, que escreveu o 15, Domingos Olímpico, que escreveu Luzia Homem. Então todas essas obras têm como fundo a seca, a estiagem e, em consequência, a fome, a miséria. Mas, como todo bom nordestino, o sertanejo forquilhense é um esperançoso, que acredita que com a chegada da chuva, a vida sempre começa de novo. E essa esperança sempre é renovada quando o açude nos proporciona o mais belo espetáculo produzido por ele. O mais esperado, o mais admirado e também o mais emocionante. Esse lindo espetáculo da natureza pôde ser observado pela última vez no ano de 2011, quando o açude Forquilha atingiu seu volume máximo. Podemos dizer que são cenas como estas que fazem valer a pena o sofrimento e o suor derramado de cada um daqueles operários, lá em 1919, onde muitos literalmente deram a vida por esta obra e não puderam ter o privilégio de contemplar esta cena. O açude Forquilha, ele representa para nós o grande impulsionador da criação da cidade. A sua importância, portanto, é imensurável. É a maior emblema representativa da criação desse município, é esse açude. Eu diria, é o marco principal da criação do município de Forquilha, é o açude Forquilha. Portanto, tem que ser tratado com muito carinho pelas pessoas que gostam do meio ambiente, que gostam dos recursos hídricos e que quer ver isso daí como um lugar até de lazer, de prazer, de harmonia, porque a água traz tudo isso, né? E também a questão do peixe, né? A questão do peixe, que é fonte de renda e proteína para quem utiliza esse reservatório. Então eu posso lhe dizer que é o maior patrimônio que temos, porque através dele vem o consumo da água, que é super importante, e vem também, tem também junto com tudo isso a pesca, que tivemos desde o início da sua criação. Inclusive tivemos períodos muito bons de muitos peixes e a população, os pescadores viveram períodos muito bons, tirando aqui alguns períodos ruins, como nós já falamos, mas no geral esse açude podemos dizer que é uma mãe para esse município, é uma bênção que teve aqui esse município. O açude é sem dúvida o maior patrimônio que nós temos. Como seria Forquilha sem o açude Forquilha? Eu acho que não existiria Forquilha. O que existiria era o povoado do Campo Novo, né? Que enfrentaria muitos problemas por
porque estava localizado numa região seca, dependendo das águas do açude do riacho Oficina, e eu não vejo como Forquilha existir sem o açude. Então uma coisa está muito ligada à outra. Então, plagiando o historiador Heródoto, né, o Forquilha é um presente do açude Forquilha. O desejo de todo bom forquilhense é que esta cena volte a se repetir novamente o quanto antes, para que essa terra feliz e abençoada continue sendo a esperança que as próximas gerações ainda irão semear.